Muito bem. Vamos lá. Boa noite, boa tarde, bom dia. Vamos iniciar daqui a pouco nossa live de hoje. Com mais um tema super importante. E com mais uma pessoa muito especial também. Vamos lá. Adalberto, Guilherme, vamos lá. O Thiago, estamos aguardando o Thiago Quadra aqui com o perfil dele, Sua Carreira, para fazer a nossa live. Aqui chegou. Aí, Boa noite, boa agora noite. sim. Boa noite. Tudo bem? Me ouve bem aí? Bem, e você? Beleza. Tudo certo, dá pra ouvir bem aqui. O pessoal que estiver entrando aí também pode avisar. Se tiver algum problema aí no áudio, no vídeo, por favor, né? Isso aí, vai nos avisando. E é isso. E também está livre para todo mundo que quiser, né? Fazer perguntas, fazer comentários. É sempre muito bom aí quando tem essa interação, que é muito legal. Com certeza. Bom, então vamos começar, né, a live de hoje, que é com esse amigo aí super especial, né? Que é a vida. Obrigado, Gui. O som tá ótimo. Legal. Esse amigo aí que a vida nos deu, a igreja também, né? Que é Com o certeza. Thiago Quadra. Para falar de um tema super importante que é sempre atual, né? Que é a juventude e o mercado de trabalho, que é um tema que está sempre em voga e sempre em mudança também, né? E agradecer também ao Thiago por ter essa disponibilidade e ter aceito o convite, né? Que eu fiz. E começar, como a gente sempre começa nossas lives, né, fazendo uma apresentação breve. Então, eu sou o Anderson, sou o professor Anderson, também sou escritor, historiador, sou servidor público, né, em Pinhais, e já atuei como professor em algumas escolas na cidade, né, moro no Vargem Grande, sou morador de Pinhais aqui há 30 anos, e venho fazendo aí várias lives, vários vídeos falando sobre vários assuntos importantes e relevantes, né, para a nossa cidade, para nossa sociedade, para o nosso dia a dia, com pessoas também que entendem dos assuntos, né, que para a gente poder construir cada vez mais e cada vez melhor um pensamento em conjunto, né, de cada vez de uma forma mais democrática possível. Então essa é minha para a gente iniciar, né? E peço aí para o Thiago também fazer uma breve apresentação dele, né? Quem é ele, de onde ele vem, o que ele faz da vida, para o pessoal que não te conhece de repente, né? Poder saber um pouco mais de você. Legal, Anderson. Então, primeiro aí, obrigado pela oportunidade, né? Pelo convite aí de bater esse papo, né? Um assunto que há muito tempo vem movimentando a nossa juventude, né? Falar de mercado de trabalho. Então, é um orgulho e uma gratidão aí poder bater esse papo aí com vocês. Eu sou o Thiago Quadra, tenho 32 anos, sou aqui de Pinhais mesmo, né, natural aqui de Pinhais. Sou casado, tenho 2 filhos, a Rafaela vai fazer 5 aninhos e o Felipe aí vai fazer 2 aninhos em janeiro. Trabalho na área de RH praticamente a minha carreira inteira, a minha vida toda. Sou formado em processos gerenciais, fiz uma graduação também em recursos humanos, posteriormente fiz uma pós em gestão de pessoas e uma pós em projetos e por último uma pós em psicologia organizacional. Né? Então tem uma área de estudo aí bem voltada à gestão de pessoas. Eu tenho uma empresa hoje chamada Active, que trabalha toda a parte de consultoria na área de recursos humanos. Atualmente presta serviço para executivo, uma empresa aqui de Pinhais, inclusive, vizinha aqui nossa. Atuo lá como gerente de gestão de pessoas e faço trabalho principalmente aí com a juventude, muito voltado à profissão e tudo mais, né? Eu acho que é isso, Anderson. Acho que no geral é isso. Atualmente.
tenho trabalhado aqui em Pinhais também, então tá tudo muito ao redor aqui. Isso é bom. Isso é Sim, bom. legal. Então, ó, dá as boas-vindas aí, a Andressa também, que entrou agora, a Mariana, legal. Bom, então, para a gente poder falar, né, sobre a relação do jovem, da juventude, né, com o mercado de trabalho, a gente precisa falar primeiro do que se trata esse mercado de trabalho, né? Eu acho que é legal a gente colocar isso também, né, para as pessoas, porque tem gente que pensa que o mercado de trabalho simplesmente é você ir lá procurar emprego, a empresa vai lá e contrata ou não, né? E não é tão simples assim, né? Tem uma série de outros elementos, né, que também caracterizam esse mercado de trabalho. E também, já dentro dessa questão de caracterizar o mercado de trabalho, seria legal se você puder, né, tiver informações, e aí a gente vai batendo esse papo, de dizer um pouco de como é que está essa situação no mercado, como que vinha acontecendo antes da pandemia, como é que está rolando agora, né? Por favor. Não, legal. É importante a gente contextualizar isso de fato, Anderson, para a gente entender o que é o mercado, né? Porque o mercado de trabalho, no geral, a gente de fato imagina que é o quê? Pegar um currículo, entregar e esperar que alguém chame. E ele é muito mais amplo que isso, né? Porque o mercado de trabalho nada mais é do que um círculo de relacionamento, de uma relação criada entre empresa e empregado e governo. Né? Então nós temos três pontas aí Sim, que se relacionam diretamente. Por que o governo no meio desse mercado de trabalho? Né? Porque o governo que vai proporcionar com que a empresa invista aqui no Brasil, que ela tenha rentabilidade, que ela tenha mercado e que para isso ela crie e gere oportunidade de emprego. Então é, é uma fatia de três partes essa pizza, né? Onde a gente e que reparte um pouquinho de responsabilidade de cada uma. E o governo também também entra, define as regras, né? define as regras, exatamente. Vou chegar nessa parte também. E também ela que incentiva, né? Ela que dá oportunidade, o governo, para que as pessoas possam se desenvolver de alguma forma, né? Para vir para esse mercado de trabalho pronto. E aí a gente está falando de educação básica, né? Então a gente pensa que a gente pensa em profissão, pensa em mercado de trabalho quando a gente vai para ele. Mas na verdade ele começa muito antes. Né? Ele começa muito Sim. antes. Vou dar um exemplo prático, né? Minha filha tem 4 anos, né? Vai fazer 5. E cada dia ela vem dizer para mim que quando ela crescer ela vai ser alguma coisa. Né? Então ela já falou para mim que vai ser a Mulher Maravilha. Daí hoje ela falou que vai ser policial, outras vezes ela fala que vai ser enfermeira, outras vezes ela fala que vai trabalhar com uma mamãe, vai ser professora. Então, desde criança, a gente já começa a criar afinidades profissionais. Né? E isso vem do Sim, quê? Muito do carisma familiar. Então, a gente tem essa relação, né? O pai é professor, o filho tende a ser professor. O pai é médico, o filho tende a ser médico. Né? Então, a gente tem um laço familiar que nos ajuda muitas vezes a definir. E a gente começa essa aptidão profissional, por incrível que a gente ache que não, mas desde pequeno. Então a gente já cria aptidões e afinidades para isso. Quando a gente chega na escola, a gente já começa, eu tenho muito mais habilidade com matemática, eu tenho muito mais habilidade de comunicar. Tudo isso gera potencial futuro de trabalho, ok? E aí massa. quando a gente fala disso, e a gente olha para as três pontas, né, indivíduo, empresa e governo, a gente precisa entender o papel de cada um. Né? Primeiro, o governo vai dizer o quê? Ele vai regulamentar. Ele vai dizer o que a gente pode, o que a gente não pode, que tipo de trabalho que é permitido, que tipo de trabalho que não é permitido. O que é um mínimo de condição básica de remuneração e de trabalho para alguém. E é isso que ele define, né? Isso que ele define para que a gente gere o trabalho. E aí a gente tem vários outros órgãos que entram nesse meio governamental, né? Não só o governo federal, mas aí a gente está falando de sindicatos, instituições, afins, que regulamentam segmentos. Né? Então a gente tem algumas profissões que são regulamentadas, né? Por exemplo, medicina, né? Por exemplo, os advogados, COAB, Conselho Regional de Farmácia, Administração e assim diversos outros segmentos, que também regulamentam esse tipo de atividade e também dão as diretrizes para ele. E as empresas, quando pensam em contratar, a primeira coisa delas é olhar para isso. Falar o que eu Uhum. posso e o que eu não posso. Né? Nesse momento, Anderson, de pandemia, a gente sabe que teve que se flexibilizar muito as leis e as regras para a gente conseguir manter um equilíbrio, né, econômico no geral. Então tem muitas coisas todo dia saindo, MP de trabalho, MP de jornada de trabalho, Sim, MP de suspensão, lei, agora virou lei, como é que isso vai funcionar? Né? Então ainda como empregador, a gente ainda tem um futuro um pouco obscuro quanto a isso.
E aí, se a gente olhar a empresa, né, o que é um CNPJ? Nada mais é do que uma empresa que tem um objetivo que é lucro. Né? Então, às vezes, a Sim. gente tem isso na cabeça também, né? Poxa, a empresa que eu trabalho só olha para o dinheiro, né? Mas esse é o fim dela, né? Esse, querendo ou não, Uhum. é o objetivo dela. O meio com que a Diferente do gente. governo, né? Diferente do governo e diferente Que nosso também também. pode ser o empregador, inclusive, né? Perfeitamente. Né? Então, ou a gente tem uma linha de governo onde sem fins lucrativos, podemos chamar assim, né? Mas que no fim a gente paga imposto e gera dinheiro, ou uma empresa que tem um fim de ter lucro. Tá? Então a gente precisa entender isso também. Né? Então a gente entende todas essas três pontas, a gente consegue se posicionar quanto ao mercado. O Brasil é um país que vem de crises há muitos anos, né? A gente entra em crise política, sai de crise política, entra em crise financeira, sai de crise financeira, entra em crise de saúde, e isso, ou crise educacional, o Brasil, no geral, ele... Oi, acho que tá gravado aqui, pessoal. Vocês conseguem me ouvir aí? Oi? Eu sou o Anderson. Oi. O Anderson, não Agora sei quem deu. travou, não sei se foi eu ou se foi você. Eu acho que foi a internet. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, assim, o Brasil ele vem de diversas crises, né? Nós somos um país que nasceu de crises. Né? Então, às vezes a gente diz, a crise vai vir e vai acabar com o trabalho. Então, poxa, quantas crises a gente passou, né? Que a gente sobreviveu. Então, Sim. não vai ser diferente. Seja a crise do governo, seja a crise econômica, seja a crise industrial, seja o que for, a gente sempre vai estar passando por crise. Infelizmente, esse é o nosso cenário. A diferença dessa crise que a gente está enfrentando agora Opa. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? É o Anderson que travou? É eu que travei? Todo mundo travou? Escreve aí no chat para ajudar, pessoal. Dá para ouvir? Tá Travou em algum travando momento? aí. Não. Travou um pouco. Travou, né? Será que é o pessoal? Será que é eu? Será que é você? Como é que tá? Ajudem aí, pessoal. Escreve aí se continuaram conseguindo me ouvir ou não. A gente sabe que os últimos vendavais aqui em Pinhais deu uma balada aí na internet meio que geral, né? É. Uma dificuldade aí de internet e luz. Então, talvez seja alguma coisa assim. Você travou, então acho que fui eu. Então vamos lá, pessoal. Se eu travar de volta aqui, eu dou uma respirada e a gente continua. Isso. Então, assim, a gente sabe que o que gera uma crise, né? Falta de dinheiro, basicamente é isso. Então, uma vez que a gente está restrito a sair, está restrito a gastar. Né? Uma vez que eu não posso ir no shopping, eu não posso gastar no shopping. Uma vez que eu não gasto Sim. no shopping, não gera dinheiro para a empresa. Uma vez que não gera dinheiro para aquela empresa, não gera imposto para que ela pague. Uma vez que não gera imposto para que ela pague, gera menos dinheiro nos cofres públicos. Então é um processo, é uma cadeia que se completa. Então quando vem essa crise e nos tira esse direito de sair, ele nos tira o direito de consumir também. Ele diminui isso, né? Ele diminui. A gente acaba gastando mais com dinheiro com coisas essenciais, né? Tirando aquelas contas fixas que a gente tem. Então isso faz o quê? Faz com que gere menos dinheiro no mercado. Gerando menos dinheiro no mercado, menos as empresas investem e mais emprego a gente vai ter. Né? Isso, infelizmente, é Uhum. padrão. Outra coisa que impactou muito nesse ano, Anderson, continuando nessa linha, é os empregos informais. Né? A gente sabe que o Brasil ele gera muito emprego informal. Né? E o que é isso? Sim. Aplicativo, Uber, e diversas outras formas de trabalho, né? O carinha do cachorro-quente, barraquinhas. Então, que gera muito emprego informal. O Brasil ele é muito rico em emprego informal. Então, uma vez que o emprego informal deixa de existir, é muita gente sem emprego. Muita gente sem trabalho, sem posicionamento. E além de épocas sazonais que o Brasil tem um crescimento gigantesco de emprego. Páscoa, Dia dos Namorados, tudo isso esse ano se afetou. Né? Se a gente olhar, a Uhum. indústria retraiu nesse período. Né? Ninguém comprou chocolate. Claro, todo mundo comprou, mas a demanda foi muito menor. Então, aqueles empregos sazonais, temporários que abrem, também teve uma recessão. E aí diminuiu e aumentou a taxa de desemprego. Com certeza. E essa crise, né, na verdade, ela afeta em todos os sentidos, né? Como você mesmo colocou. Porque, assim, uma coisa leva a outra, né? A questão da economia, e aí você tem a saúde incluída, né, nesse caso da pandemia, né? Que aí você não pode também arriscar a sua saúde em nome de girar a economia, porque se você não tiver gente sã, né, com boa saúde, você também não tem como o Sim, mercado girar, né?
Então é Perfeito. uma via de duas mãos aí que tem que estar em consonância, né? E dentro desse panorama aí que você colocou, e que a gente vai discutir ainda mais um pouquinho mais para frente de novo, a Mariana está comentando ali, ó, empregos digitais também aumentaram ou é impressão? É, Posso deixar essa acho que pergunta para responder daqui a pouquinho, Anderson? Porque vamos, isso, que já eu vou falar engata um com outra pouquinho. coisa, né? Isso, eu vou falar um pouquinho de transformação digital e Isso, empregabilidade nesse sentido, e eu acho que cabe bem a resposta para ela. Pode ser, é Mari? verdade. Você aguarda um pouquinho aí, eu já te respondo. Eu ia sugerir exatamente isso. Então, assim, dentro dessa questão tem o ponto-chave nosso aqui, que é o jovem, né, a juventude. Que aí você tem, eu estava até lendo, né, dados aí sobre a questão da taxa de desemprego, nós temos aí em torno de 13 milhões de desempregados, né? Dentro disso tem aqueles que simplesmente pararam de procurar emprego, temos aqueles que são empregos informais, daí não são contabilizados como empregos, né? Porque não Uhum. está formalizado. Tem No aqueles que registro. são microempreendedores individuais, ou abriram uma empresa e daí também não está nem cá nem lá, né? Em alguns casos. Então tem todas essas nuances, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, a gente tem uma questão histórica, né, na questão da juventude com o mercado de trabalho, que é principalmente a questão do primeiro emprego, né? E aí outras dificuldades ou facilidades, enfim, que possam ter os jovens nesse ambiente, nessa situação do mercado de trabalho. O que a gente pode falar com relação a isso, tanto a questão das dificuldades, né, e primeiro emprego, enfim, da juventude, como também aquilo que pode ser algo vantajoso para o jovem. Primeiro com as dificuldades, depois a gente vai para o Não, vantajoso. perfeito. É, assim, primeira coisa importante é a gente também entender que o cenário do jovem no mercado de trabalho mudou. Né? Se a gente olhar a nossa geração, né, Anderson, dos 30 para trás, era um pessoal que lá com 14, 15 anos já fazia aquele estágiozinho, né? Que já fazia aquele cursinho do Senac de mecânica básica, por mais que você nunca fosse mecânico na vida, mas você fazia esses cursos, né? Fazia curso de informática no CEDASP, fazia cursos. Então, essa geração intermediária aí de 30 a Sedasp, 40 hein? anos, Desenterrou desenterrei, essa. né? Desenterrei. Essa geração, lá atrás, tinha um impulsionamento familiar muito grande, né? Para sair e para desenvolver. Essa geração de agora, essa galera que está entrando no mercado agora, já é uma geração um pouquinho retraída, um pouquinho diferente nesse sentido. Né? Os pais prezam muito pela educação, então foca muito e às vezes é conseguir, vai ter a primeira oportunidade, primeira experiência de emprego, um estágio da faculdade. Né? Já não tem aquele estágio do ensino médio, se diminui muito isso. Isso, por um lado, é bom, porque ele traz a sensibilidade quanto à educação, né, que a gente precisa ter. Uhum. Mas, em contrapartida, ele acaba impactando muito forte na questão das experiências profissionais, né? Aquela vivência de escritório, aquela vivência de mercado de trabalho, né? Antigamente, a gente tinha uma Sim, profissão que praticamente se extinguiu, né? Que é o velho office boy, né? O entregador de carta. Né, o cara sim. que levava documento, ia no banco. A gente não se vê mais muito isso, né? Eu Porque já se fui. digitalizou. Exatamente, eu também já fui, já passei por essa etapa aí de queimar a sola de sapato entregando documento no centro. Então, assim, isso mudou muito. Né? Então, hoje, quando a pessoa vem para o mercado de trabalho, muitas vezes ela vem com formação até, estudando, faculdade, mas não tem vivência profissional. Né? Então, isso é um fator que vem afetar muito, né? Por quê? Porque as empresas, muitas delas, buscam alguém que já tem no mínimo uma vivência, sabe? Uma ambientação de trabalho, né? E aí a gente ouve muito isso da juventude. Ah, mas se eu não tenho experiência, pedem experiência. Se eu tenho experiência, aí eu já não atendo mais, né? Ou eu tenho educação ou eu tenho experiência. E de fato é isso mesmo. Infelizmente é o equilíbrio, né? Então a gente precisa ter a consciência de que a gente precisa exercitar esse trabalho desde cedo. Né? E às vezes não é a questão Uhum. só do estágio, mas assim, trabalhos voluntários, muito disso nos ajuda a chegar lá não sem bagagem nenhuma, né? Tendo pelo menos um pouco de experiência quanto ao trabalho. Nós temos uma vantagem competitiva muito grande, nós como juventude, que é a questão da tecnologia. Nós já nascemos no ambiente digital. Né? Então, nós ainda sofremos um pouquinho, tivemos aqueles Nokias grandão que tinha que puxar a anteninha para fazer ligação,
Mas se a gente olhar a galera de hoje, a habilidade de mexer no celular, a habilidade tecnológica está muito mais avançada. Então, isso tem que ser um fator de destaque. E aí eu chamo a Uhum. atenção para o seguinte, Anderson, o quanto nós temos investido tempo, né, em informações digitais. Porque às vezes a gente pensa, Anderson, que habilidade digital é saber mexer bem no Facebook, saber jogar Call of Duty, saber colocar uma foto legal no Instagram, né? E não é isso. E por que eu digo isso? Eu entrevisto, em média, agora com a pandemia diminuiu, mas num tempo normal, em média de 30 a 35 estagiários de ensino médio e começo de faculdade por mês. Então é um volume considerável, né? E o que eu percebo na maioria deles? A grande maioria não tem a capacidade de escrever um e-mail. Então a gente esquece que o Uhum. e-mail é um processo digital. E o que consiste o processo digital? Não é só transmitir a informação, mas é produzir informação, produzir conteúdo relevante, produzir informação concreta para que o meio de transmissão, e aí pode ser Instagram, Facebook, LinkedIn, qualquer coisa, né, Skype da vida, possa ser transmitido. Então a gente acaba achando que contexto digital é limitado a Facebook e Instagram, e não é. Então a gente precisa ter essa consciência, né? A gente precisa saber escrever de maneira adequada, a gente precisa saber mexer nas ferramentas de maneira adequada, né? Hoje, infelizmente, a gente pega pessoas entrando no mercado de trabalho que não sabem nem a funcionalidade do Excel, por exemplo, né? E assim, antigamente nós tínhamos que ir lá no CEDAS fazer um cursinho. Hoje em dia a gente tem conteúdo gratuito, de boa qualidade, de graça para nós. Né? Seja no próprio Instagram, seja no próprio Facebook, LinkedIn, YouTube tem muita coisa. Então, a juventude tem que tirar da mente de que ela não tem experiência. Ok, ela não tem experiência. Então, o que ela precisa fazer para complementar essa experiência? Buscar conhecimento, né? Busca Uhum. cursos gratuitos, tem diversas formas de aprender. E aí, quando você chega numa entrevista, ela fala, você nunca trabalhou? Eu nunca trabalhei. Você conhece Excel, né? E aí você não vai dizer, não, eu não conheço, porque eu nunca trabalhei. Não, conheço, eu fiz um curso no YouTube e fiz alguns testes em casa, aprendi, fiz uma planilhinha aqui, uma coisa ali. Talvez isso não seja um conteúdo relevante para o entrevistador, mas ele já percebe que você não está estagnado, que você buscou conhecimentos. Então, Uhum. perceba isso, né? Esteja antenado no mercado, esteja antenado nas coisas que acontecem, para que você possa aprender e desenvolver habilidades para quando você for procurar o primeiro emprego, você já não está, pode estar sem experiência, mas não está sem conteúdo. Né? E hoje conteúdo pesa muito mais do que conhecimento. Desculpa, conteúdo e conhecimento é a mesma coisa, né? Pesa muito mais do que experiência, se a gente for olhar. Sim. Então, ali, a Andressa está comentando aqui, então volta na época dos cursos, né? Tem que ter esse empenho, né? No sentido de formação, né? O Adalberto aqui fez um questionamento aqui. Podem explicar se é positivo para o jovem ter um auxílio ou uma renda básica nesse momento? Que no caso, acho que está falando do auxílio emergencial ou talvez de uma renda básica fixa, enfim. O que você acha aí, Thiago? Assim, ó, eu acho que todos, né, sem exceção, devem ter acesso a um mínimo de qualidade de vida. E se aquele jovem demonstrar que há necessidade, ele tem que receber, por que não? Né? A gente sabe Sim, que há muitas regras do governo que acabam blindando isso e não proporcionando a todos. Né? Mas aí a gente está entrando mais uma questão de políticas sociais. Né? Mas eu entendo que sim, se há uma necessidade dele, né? Se ele mora sozinho, precisa de um custeio individual, não tem ninguém que o patriarca ali, que o cuide, eu entendo que sim, que ele deve ter esse auxílio, deve ter subsídio, né? Ah, não, ele mora ali com o pai já recebe, então tudo isso tem que colocar na ponta do lápis, né? Eu acho que há muitas sim. variáveis nesse sentido, mas é um direito que deve ser proporcionado a todos, sem dúvida. Na verdade, né, se você for ver já a lei, né, de 2004, né, que é a lei da renda básica, da renda mínima cidadã, né, Exato. do senador Eduardo Suplicy, então que, na verdade, ela só precisa ser implementada. E o que diz ela? Que todo cidadão brasileiro vai ter direito a essa renda mínima. Não Perfeito. interessa se ele é rico, se ele é pobre, se ele é branco, se ele é preto, ele tem esse direito. Então, o que falta é implementar ela, né? Então, mas isso inclui o jovem, isso inclui a juventude, empregada ou não, né? Então, e sim, né? Então, ele é benéfico para todo mundo, não só para a Uhum. juventude. Mas Nessa no caso questão, da juventude específico, com certeza é importante.
Sim. E assim, nós tivemos até um programa do governo que aconteceu no finalzinho do ano passado, se eu não me engano, que era a carteira verde e amarela, né? Que era incentivo Ah, do aham. governo para que as empresas contratassem pessoas de primeiro emprego, né? Então, a juventude de primeiro emprego que fosse contratada, a empresa tinha benefícios fiscais quanto a isso. Isso foi um incentivo legal, só que infelizmente não virou lei, né? Ficou um período aí de 45 dias, 60 dias, se não me engano, e caiu, né? Então, assim, tem que também ter um incentivo do governo quanto a isso, né? Porque a empresa, ela vai buscar alguém sempre com experiência. Ela vai buscar alguém sem experiência se ela tiver um incentivo financeiro. Né? Então, uma vez que tem esse incentivo financeiro, que o governo proporcionar à empresa, fala assim, ó, contrate essa pessoa aqui de primeiro emprego que eu vou te ajudar. Né? Porque para a empresa também, treinar alguém de primeiro emprego também é difícil. Às vezes a gente olha para a empresa e fala assim, mas pô, não dá Sim, oportunidade. Mas olha o gasto, né? Olha a curva de aprendizado para ela entrar no mercado de trabalho e se ambientar. Então, tudo isso também tem que colocar na ponta do lápis. E a gente é, lembra que a a empresa, questão. ela tem de ter lucro. Esse é o objetivo dela, né? Sim, exatamente. E aí, nesse campo aí, é o que a gente estava falando lá no início, tem que ser um equilíbrio, né? Perfeito. Porque ao mesmo tempo que a empresa já tem assim, intuito do lucro, o empregador, o funcionário, né, as pessoas querem também ter a experiência, ter a sua renda, enfim, e querem ter direitos também, né, trabalhistas. Sim. Então, aí você tem que ter esse equilíbrio, porque não adianta de nada você ter todos os benefícios para as empresas e nenhum benefício para o trabalhador, né? Perfeito. Ou o Perfeito. contrário também, todos os benefícios, todos os direitos para os trabalhadores e nenhum para as empresas, né? Porque senão também não há essa relação de troca aí. Então, Com tem certeza. que ter esse equilíbrio. O que tem acontecido ultimamente é que os trabalhadores muito mais têm perdido direitos do que mantido, né? Não digo A nem ganhado, relação, porque a gente não tem ganhado nada de sim, direitos. sim. A relação trabalhista tem mudado muito, né? Nos últimos anos. A gente tem Sim, percebido, assim, uma perca de força sindical, por exemplo, né? sim, Que tem duas partes, a parte boa, porque infelizmente tinha sindicatos que acabavam explorando a empresa de alguma forma, e a parte ruim que os funcionários acabaram perdendo a força de representatividade. Né? Tem muitos com sindicatos certeza. que representavam os funcionários de fato. Tem sindicatos que só pensavam em dinheiro, infelizmente. Né? A gente tem esses dois, não dá para generalizar, falar sindicato é terrível ou sindicato é Exatamente. ótimo. Tem os dois tem que ponderar esses dois. Mas infelizmente a gente tem tido legislações mais permissivas. Tem empresas que, claro, sempre vão ter o bom senso e o respeito pelas pessoas e vão manter aquilo que entende. Infelizmente, tem empresas que podem aproveitar disso. E aí, Com se não certeza. há um órgão que regulamenta, isso pode trazer prejuízo sem dúvida nenhuma. Posso dar Oh, uma respondida aqui, Anderson, na questão da Andressa, né? Que ela colocou ali, isso. então, volta na época dos cursos. Andressa, mais do que curso, nós estamos na era do conhecimento, geração de informação. As pessoas que não geram informação, que não aprendem alguma coisa todo dia, seja através de cursos, seja através de webinar, seja através de live, seja através de vídeos, se não tem conteúdo, se não aprende nada, ela vai ficar parada no mercado. Né? Ela vai ficar parada no mercado, ela vai ter que se atualizar. Então, assim, quando a gente coloca curso, às vezes a gente dá uma engessada, né? Parece que aqueles cursinhos do Senac lá de trás. Não, pode ser também, né? Mas não só isso. É buscar conteúdo. Porque quando alguém entra na empresa, hoje mais do que habilidade técnica, as habilidades comportamentais elas estão em alta. E como é que a gente desenvolve isso? Estudando, aprendendo, lendo, buscando conhecimento. Tá? Então, quando a gente fala curso, generalize em tudo que traz conhecimento. Pode ser a leitura de um livro. Se trouxe conhecimento que mudou e desenvolveu alguma habilidade sua, perfeito, está no caminho certo. Massa. O Andrei aqui está fazendo um questionamento aí, ó. Pedindo um abraço para o Andrei primeiro, né? Ele está falando aqui, podem falar um pouco sobre o cenário do mercado para estagiários? Perfeito. Assim, ó, Isso é se a gente legal, se tratando de juventude, né? e na verdade o estágio, né, normalmente esse é a porta de entrada, né, do primeiro emprego, né? Muitas vezes Isso, ele é a porta de entrada, a pessoa entra como estagiário, acaba virando assistente, assim vai por diante, né? O mercado como um todo, Andrei, ele tá parado, né? Como eu comentei anteriormente. Não gera dinheiro, não gera emprego, não gera imposto. Basicamente esse é o processo. Então, ele está estagnado de uma maneira geral. Mas por que eu vejo o estagiário como uma forma competitiva de retorno? Tá? Vou falar pós-pandemia. Porque quando voltar a pandemia, né, quando a gente voltar, acabar a pandemia e as rotinas voltarem ao normal,
as habilidades tecnológicas vão estar muito exigidas, né? Já eram antes, mas agora mais do que nunca, né? Então, essa facilidade de mexer com a tecnologia vai se sobressair, e não estou dizendo que as pessoas mais velhas não tenham isso, por favor, se tiver alguém mais velho, não entenda dessa forma, mas a gente sabe que a juventude tem um aprendizado muito mais rápido quanto a isso. Então, a gente vai ter um ganho nesse. Outra vantagem, as empresas vão precisar equacionar custo, né, para voltar a produzir. E a mão de obra de estágio, ela querendo ou não, uma mão de obra com imposto muito reduzido, que se comparar com o seletista. Né? Então, muitas empresas, não tenho dúvida que eu vou optar, vou colocar 2 estagiários e colocar no lugar de um seletista. Porque provavelmente vai produzir a mesma coisa, vai ter aquele tempo de adaptação e perceber se a pessoa atende ou não atende. Então, eu vejo uma tendência muito maior à utilização de estagiários no geral. Né? A gente sabe que a lei de estágio ela tem um limite para isso, né? Então as empresas também não vão contratar mais do que devem, né? É uma lei que estabelece isso, né? Até 10%, até 20%, né? Mas eu vejo como uma oportunidade muito maior de entrada de mercado de trabalho e de retomada essa posição de estagiário, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é um mercado muito promissor. Mas aí, querido estagiário, volte a lembrar, não é a faculdade que vai te proporcionar o estágio, é conhecimento. Então não se limite a isso, né? Aproveite esse tempo agora que não está trabalhando, faz um curso, faz um treinamento, busque conhecimento, não leve só o que a faculdade está proporcionando, né? Busque mais do que isso. Quanto mais preparado você está, você vai se destacar num processo seletivo ou diante de outros estagiários. Legal, dá uma boa noite aí para a companheira Francisca. Boa noite, Francisca, para o Bruno Sittman. Também aí, pessoal, o Rodrigo, né, o nosso querido Diego aí, que também deu um alô aí pra gente aí agora há pouco. Muito bem, então dentro disso, Thiago, vamos falar um pouco sobre a questão das habilidades, a gente já tocou nesses assuntos, mas falar um pouco mais sobre essas habilidades aí dos jovens, e já trazendo aquela pergunta da Mariana, né, com relação a empregos digitais e nesse sentido, o que a gente pode pensar já, até mesmo já pensando no pós aí, né, no que vem por aí, né, que é o que se está desenhando, né, essa pandemia está desenhando muita coisa para o que vem para o futuro, né, adiantando coisas que já estavam sendo pensadas, mas que nunca tinham sido colocadas em prática, né, por exemplo. Então, o que a gente pode falar sobre isso? Beleza. Eu participei ano passado, foi em setembro do ano passado, num evento de RH aqui em Curitiba chamado RH Employer Summit, que foi um evento dos profissionais de RH aqui em Curitiba, onde se falava muito de transformação digital, né? Então a gente está falando isso há muitos anos se fala de transformação digital, né? E a gente foi falar, o evento falava um pouquinho da transformação digital. E eu tive a oportunidade de fazer participar de um bloco lá, onde a gente fazia algumas discussões, né? Estou contextualizando para vocês entenderem onde eu quero chegar. Né? E eu lembro bem que no bloco de discussão, eu tinha mais ou menos aí umas 300 pessoas no evento, participou eu, um evangelista da Microsoft e um antropólogo, né? Então, uma pessoa totalmente de tecnologia e uma pessoa voltada mais a pessoas. E a gente discutia exatamente disso, né? Aonde vai ficar as pessoas no futuro do trabalho? Porque se fala muito disso, né? Tem trabalho que vai deixar de existir, tem funções que não vai demandar mais pessoas, né? Então, isso de fato, assim, a gente imagina que possa acontecer. Mas a gente tem que lembrar que nós não estamos preparados para essa nova tecnologia. Né? Vamos usar um exemplo claro. A pandemia veio, fez metade da população trabalhar home office. Quantas pessoas têm dificuldade de internet hoje, né? A internet nossa não está preparada para todo mundo estar em casa trabalhando. Está preparado para você usar a tua internet ali para acessar um Facebook no final do dia, mas não o dia inteiro em teleconferências e tudo mais. Então, nós demos passos largos nesse período quando aconteceu essa pandemia. Então ela nos forçou muita coisa. Se a gente olhar a Europa e Estados Unidos, já se falava muito de home office há muito tempo. E no Brasil ainda se fala disso há muito tempo, né? Mas pouco se praticava. Por quê? Porque o Brasil tem aquela questão de o jeitinho brasileiro, né? Se eu não controlar o horário, se eu não ver o funcionário ali, as coisas não vão funcionar. E agora essa pandemia vem para mostrar que não. Né? O funcionário rende em casa, o home office é efetivo.
as pessoas têm produtividade em casa, a gente precisa de um controle de jornada, a gente tem que olhar mais para produtividade do que controle, né? Então, tem mudado muito a cabeça dos empresários e principalmente a cabeça das pessoas quanto ao trabalho. E aí, algumas habilidades que nos últimos anos a gente falava, né? Empatia, trabalho em equipe, liderança, comunicação efetiva, solução de problemas, habilidades que a gente vinha falando, o mercado vai pedir, o mercado vai pedir, o mercado vai pedir, agora pediu. A gente tem que ter essas habilidades, né? Por quê? Porque a comunicação ficou muito mais difícil, né? A gente não tem mais o olho no olho. A pessoa tem que entender o que eu estou falando, às vezes por um e-mail, por uma mensagem, por um áudio. Então, isso mudou. Então, a gente precisa entender que essas habilidades que lá atrás a gente falava assim, um dia vai acontecer, elas já estão aí, elas já estão nos cobrando, né? Então, hoje, o que eu percebo? Que as empresas, elas olham, logicamente, para experiência profissional e bagagem, mas elas olham muito mais para as pessoas que têm habilidade de se relacionar com as outras pessoas, né? Isso é fundamental. Porque, indiferente da atividade que a gente faça, né, indiferente se vai ter uma máquina no nosso lugar ou vai ter alguém, as relações pessoais, elas existem e elas vão continuar, gente. Então, tirem isso da cabeça que elas vão deixar de existir. O fator humano no emprego, ele vai continuar existindo, né? Se a gente olhar, né, tem um desenho que eu acho muito interessante, que é os Jacksons, né? Que é um desenho do futuro. Né? A gente fala tudo futuro, nave espacial e tudo mais. E se você olhar no painel, né, do carro dele, da nave espacial, tem botão. Né? Botão, uma coisa tão antiquada, né? A gente fala de botão, eu estou falando de coisa para. Hoje em dia touchscreen, né? Então, por que eu fiz essa analogia? Porque até o futuro vai existir coisas que ainda são presentes, que são coisas de hoje e coisas do passado. Então, o fator humano vai continuar ali. Né? O que vai mudar? A forma com que as pessoas se relacionam. As habilidades dela, isso vai mudar. Isso já tem mudado. Né? Então, se a gente tiver um bom fator de comunicação, se a gente conseguir se expressar de maneira adequada, se a gente conseguir falar de maneira adequada, se a gente conseguir ter empatia nos processos e nas relações, né? A gente ainda, infelizmente, tem empresas que pensam que é o ganha-perde as negociações pessoais, né? Mas não é mais assim. Hoje em dia ganha-ganha, né? A gente tem que ceder um pouco, a empresa também tem que ceder um pouco, os negócios se fecham por network. Antigamente a gente achava que não, né? Para conseguir um emprego eu tenho que entregar um monte de currículo. E hoje não, se você tiver um network, você corta uma etapa muito grande de trabalho, né? Então olha só como as relações pessoais, elas estão muito mais importantes, né? Elas estão muito mais à frente. Outra coisa que muda muito, atitude e comportamento, né? Eu tenho um conhecimento espetacular, né, em determinada ferramenta, mas quanto você usa isso para solucionar problemas? Quanto você usa isso para transformar as pessoas ao teu redor e o seu dia? Não uso. Você está para trás. Você pode ter o melhor conhecimento, né, o conhecimento mais profundo, mas se você não conseguir colocar ele em prática e principalmente colocar ele como multiplicação de conhecimento, você fica para trás do mercado de trabalho. Antigamente a gente olhava e falava assim, não posso ensinar ninguém a fazer isso porque se eu ensinar alguém a fazer isso eu perco meu emprego. Né? Antigamente se falava muito disso. Hoje em dia a gente fala de conhecimento pulverizado. Quanto mais eu ensinar as pessoas, mais eu aprendo por elas. Né? Existem várias teorias sobre isso. Né? Eu aprendo 10% lendo, 20% assistindo e 90% ensinando. Quanto mais eu ensinar, mais eu tenho aprendido. E aí eu uso uma frase que eu acho muito importante, que é: se eu sou insubstituível onde eu estou, eu não posso crescer. Porque se eu não posso sair de onde eu estou, eu não tenho outra oportunidade de um cargo melhor, de um salário melhor, de um futuro melhor. Porque eu não posso sair de onde eu estou. Então eu preciso ter a capacidade de ensinar as pessoas. E aí eu falo para o pessoal mais velho, está contratando estagiário, está contratando o pessoal do primeiro emprego, não pensa que ele vai roubar o teu emprego. Produza conhecimento, faça com que ele cresça, porque se ele crescer, você vai crescer junto. Essa é a cadeia. Né? Esse é o processo. Então a gente precisa ter isso de consciência. E essas habilidades interpessoais, elas estão em alta, Anderson. Quanto mais eu tiver essas habilidades, mais do que as técnicas, elas vão ser um diferencial no mercado. Elas vão ser um diferencial no mercado, sem dúvida nenhuma. Massa. Bom, você diria então, o que a gente pode concluir com isso tudo? Que a gente tem um cenário que por hora é ruim, é complicado, né? Para dizer o mínimo, mas tem boas perspectivas de futuro. Não é isso? Dá para a gente dizer que a gente, no horizonte, vai melhorar, que tem uma boa perspectiva de melhora aí, não só para a juventude, mas como um todo, né?
Mas o que que a gente, tendo isso, né, como base, a gente está falando muito mais em relação empresa e pessoas, né, principalmente. E aí eu quero já trazer a terceira ponta aqui do mercado de trabalho do governo, né, e aí também falando um pouco até dessas políticas que podem ser trabalhadas, né, como incentivo ou como melhoria dentro desse processo todo. O que que a gente pode, de repente, trabalhar com relação no local, né, no estado, na cidade de Pinhais, por exemplo, o que que você consegue perceber dentro desse mercado de trabalho de Pinhais que poderia ser uma forma de nos ajudar a crescer mais essa taxa de primeiro emprego, para diminuir essas dificuldades da juventude, ou até mesmo das pessoas mais velhas que quando perdem emprego têm dificuldade de se recolocarem no mercado. Como que a gente pode trabalhar em conjunto nessas esferas para que essa situação melhore como um todo? O que que você, como um profissional da área do mercado, Sim, sim. pode enxergar nesse sentido? O que eu vejo, Anderson? A gente olha muito o mercado de trabalho, a gente olha Curitiba. Né? Então, quando a gente fala assim, vou procurar um estágio, a gente vai lá para o centro de Curitiba entregar currículo. Né? E olha só como a gente, às vezes, é pobre de conhecimento nesse sentido. Né? Pinhais, ele tem muitas indústrias. A gente tem um Uhum. polo industrial e muitas empresas gigantescas aqui em Pinhais, com muitas oportunidades de trabalho. Então, a gente acaba não olhando para isso. A gente acaba focando em Curitiba, né, capital e tudo mais, mas a região da SIC, né, mas, nossa, se a gente olhar aqui por Pinhais, olha quantas oportunidades de empresa que a gente tem aqui, né? O que eu vejo que falta, né, Anderson, nesse sentido? Conhecer mais o que tem aqui, né? Então, por exemplo, eu não vejo em Pinhais, por exemplo, um fórum de empregabilidade, onde a gente convida as empresas a estarem lá discutindo isso que a gente está discutindo. Mercado de trabalho, primeiro emprego. Eu não vejo as empresas buscando esses profissionais na escola pública, por exemplo. Né? E nem o incentivo da escola pública a conhecer essas empresas. Né? Olha uma coisa que acontecia, não sei se acontece hoje, né? Mas os mais antigos aqui vão lembrar. Antigamente nós tínhamos um passeio sensacional aqui nas escolas públicas de Pinhais, que era conhecer a Coca-Cola. Né? Lembra Acho que disso? não, acho que não tem mais. Não tem mais, né? Mas o que era? Olha como a gente às vezes não valoriza. Mas conhecer a Coca-Cola, quando a gente ia lá da excursãozinha, lanchava lá na Coca-Cola, comia lá, conhecia. Por quê? Porque é uma referência de empresa, né? E a gente olhava para isso lá em Curitiba. Mas olha quanta coisa aqui em Pinhais a gente tem, né? Quantos projetos educacionais aqui em Pinhais, a gente pode pegar as faculdades que aqui tem em Pinhais, né? Quantos TCCs podem ser feitos com base nessas empresas? Então eu vejo muito, quando a gente olha em primeiro emprego, a gente tem uma distância muito grande entre escola e trabalho. Há uma no geral, né? No país como um todo, né? A gente precisa Sim, estreitar essa relação. A gente precisa falar de emprego não quando a pessoa está saindo, fazendo o Enem e buscando uma faculdade. A gente tem que falar de emprego, a gente tem que falar de finanças, a gente tem que falar de tudo isso quando eles estão no ensino médio ainda. Né? Então, claro. proporcionar às pessoas a ter esse primeiro contato. Né? A gente tem, claro, a gente tem o CIE, a gente tem aqui a Agência Trabalhadora em Pinhais, né? Sem dúvida isso ajuda, mas eu vejo poucas ações nesse sentido, Anderson. Né? Eu acho que tinha que fazer um fórum, convidar todas as escolas públicas de Pinhais, né? Quem quiser participar, leve os alunos para conhecer, vamos fazer uma feira de empregabilidade, onde as empresas vão falar do seu produto, vão vender o seu serviço, vão dizer o que elas fazem, e as pessoas começarem a se encantar por esse mercado de trabalho. Então, a gente fala de mercado de trabalho muito tardio, né? Muito tardio. E por isso que a gente demora tanto a conseguir o primeiro emprego. E Pinhais ele é Claro. tão rico de empresas que a gente pode trazer, aproximar, né? Criar um incentivo para essas empresas, né? E assim como as empresas criar incentivos para contratar pessoas aqui da região, a gente pode pensar em tanta coisa nesse sentido, né? Mas principalmente conhecer, né? Dar oportunidade das pessoas conhecer as indústrias e as empresas aqui de Pinhais, assim como as empresas aqui de Pinhais conhecer as escolas, conhecer esse trabalho. Eu fiz um trabalho no final do ano passado com o executivo, a empresa que eu para serviço, que era um pouco parecido, onde a gente tem um volume muito grande de estagiários, a gente contrata bastante estagiários, é uma empresa grande. E eu fiz o trabalho de visitar as faculdades aqui em Pinhais. Sentar com o pessoal lá de administração, com o coordenador do curso, e falar o que eu posso te ajudar
E de que maneira você pode me ajudar para divulgar minhas vagas, indicar candidatos. E quando a gente fez essa aproximação, aquela dificuldade que eu tinha de encontrar pessoas para trabalhar, diminuiu, sobrou. Por quê? Porque eu Olha criei uma só. relação. Então, isso é uma empresa, né? Quantas outras empresas têm essa oportunidade, né? Então, acho que isso a gente deve trabalhar. Assim como fomentar conhecimento, né? Fomentar CIE, agência de trabalhador, criar cursos, criar oportunidades dessa pessoa vir no primeiro emprego e fazer, né? E eu não estou dizendo de fazer curso técnico, estou falando assim, como se comportar numa entrevista, como elaborar um bom currículo. São várias coisas que as empresas, sem dúvida nenhuma, têm capacidade de fornecer profissionais para fazer esses cursos de maneira gratuita para o governo, né, para a prefeitura de Pinhais, e criar relações como essa, né? Então, eu Uhum. acho que seria um bom caminho. Massa. Eu vendo isso, essa tua resposta, justamente eu tô aqui já imaginando coisas, né? E que bem de encontro daquilo que eu venho falando até em todas as minhas lives e sobre todos os assuntos, porque a gente tem que pensar na cidade que a gente quer e principalmente nas pessoas que a gente quer para que vivam nessa cidade, né? Porque assim, e aí entra a questão da melhoria da educação, entra a questão da cultura, entra a questão do melhor atendimento na saúde, do melhor atendimento da assistência. Então, entra todas as áreas de um meio ambiente bem cuidado da cidade, porque aí e dentro disso que você fala, Thiago, dessa relação da educação com as empresas, de Pinhais especificamente, tem tudo a ver, porque aí você tem uma relação mais íntima, né, com inclusive com a identidade da cidade, né, porque aí você passa a entender essas empresas e as empresas também conhecer mais a própria cidade, né, porque às vezes pode ser que uma dessas empresas esteja em Pinhais, mas não entende o que é a cidade, não, não faz questão, de repente, de dizer nem que é de Pinhais, só como o endereço ali do Estatuto Social e acabou. Agora, Uhum. para poder justamente ter essa troca, né? Ter essa relação de íntima, de proximidade, porque quando você tem isso, você automaticamente vai cuidar mais, vai crescer mais, vai desenvolver mais, né? E aí nos dois sentidos, né? A cidade, enquanto sociedade, cresce, né? Enquanto população, e o desenvolvimento econômico também acaba crescendo junto, né? E aí você acaba tirando efetivamente aquela ideia de cidade que sempre teve Pinhais, né? Como um pensamento, aliás, não um pensamento, né, mas de fato sempre foi, né, essa questão de cidade de dormitório. Com uma relação assim, deixaria ou pelo menos estaria nesse caminho, né, de deixar de ser uma cidade de dormitório. Então, é super, super importante esse tipo de ideia, né? Opa, o Thiago caiu aqui, deixa eu tentar recolocá-lo. Opa, Voltei. opa, você Voltei. Mas conseguiu eu me te escutar, ouvi. pelo Eu menos? escutei Ah, então tudo, tá escutei bom. tudo. E até complementar. Posso Pode complementar falar. olha como a gente, às vezes, voltando lá, a primeira fala que a gente teve, né? Como a gente não entende o processo do mercado de trabalho, né? Porque, olha só, as empresas vêm para Pinhais, por quê? Porque aqui tem um incentivo, né? Que é o ISS menor. Então, as empresas vêm para Sim, cá por conta disso. Só que se a gente não gerar emprego para Pinhais, para o público daqui, o desemprego em Pinhais aumenta. Então, eu tenho um aumento de indústrias, mas eu tenho uma baixa de emprego. Toda vez que eu tenho sim. baixa de emprego, tem outras coisas que acontecem, né? Por exemplo, violência, necessidade de intervenção do governo, né, da prefeitura, para sanar o básico, né, o mínimo que a pessoa precisa. Então, se eu conseguir fomentar com que as empresas de Pinhais investam nos profissionais de Pinhais, eu vou ter um aumento de receita das empresas, eu vou ter um aumento de taxa de emprego, né, e diminuição do desemprego. Com isso, eu vou ter menos violência na rua, eu vou ter um monte de outros fatores e, principalmente, né, eu vou ter um aumento de rentabilidade econômica no município. Por quê? Vou dar um exemplo né? Eu sempre trabalhei em Curitiba. Estou trabalhando em Pinhais faz 6 meses, nunca tinha trabalhado em Pinhais. Então, quando eu trabalhava em Curitiba,
toda a minha receita dia a dia fica em Curitiba. Porque eu almoço em Claro. Curitiba, eu pago transporte em Curitiba. Então, uma vez que eu consiga fazer o trabalho com que a gente foque em Pinhais, de fato, eu aumento a receita do município, né? Eu aumento a receita do município, eu diminuo a taxa de desemprego e todo mundo fica feliz. Né? Por quê? Porque eu Sim. consigo fazer um município mais equilibrado. E as pessoas olhando, falando, nossa, em Pinhais eu tenho pessoa capacitada, eu tenho mão de obra para lá, eu tenho a prefeitura que me incentiva com ISS menor, então eu crio formas de trazer empresas e profissionais para cá. Então ela deixa de ser uma cidade dormitório, ela faz muito mais sentido no mercado Com como certeza. econômico. Né? Então é uma cadeia. A gente acha que é só uma pontinha, mas olha o tanto de coisa que ela faz. Se tudo isso funcionar, eu tenho menor desembolso do governo em subsidiar o mínimo de vida das pessoas e sobra dinheiro para investir no município. E aí eu estou falando de fazer Com rua, de certeza. colocar policial na rua, de fazer parque, de fazer biblioteca, de fazer um monte de outras coisas que eu deixo de fazer, porque eu estou gastando com o quê? A dar o mínimo que as pessoas precisam para sobreviver. Sendo que se eu fizer a rentabilidade do município e o trabalho girar, eu vou trazer pessoas para cá. Certeza. E aí caiu de novo. Opa. Gente, tá caindo aqui. Acho que é a internet do Thiago. Voltei. Acho que é a Vamos, sua internet, hein, Thiago? vamos investir em internet em Pinhais, pessoal, por favor. Empresas É de verdade. tecnologia, venham para Pinhais. Então, já estamos finalizando agora, né? Eu quero agradecer novamente aí o Thiago pelo tempo, pela disponibilidade. Seria um assunto para a gente falar de muito mais coisa, com certeza, né? Muito mais coisas bacanas que poderiam ser ditas. Mas acho que já deu um bom começo, uma boa discussão. E, por favor, Thiago, faça aí as suas considerações finais aí em 3 minutos. E sua propaganda também, se você quiser. Lembrando que essa live foi só foram comentários sobre o assunto, não foi uma consultoria, não. Se quiser consultoria, vai depois, pede pro Thiago. Legal. Não, eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que a gente tem que, em geral, tomar conta da nossa carreira, né? A gente é dono dela. Pare de pensar que, eu escuto muitas entrevistas, né? Ah, a empresa não me proporcionou curso, por isso que eu não fiz, a empresa não investiu em mim, né? A carreira é nossa, a gente vai levar ela diferente da empresa. Então, cabe a nós trabalhar ela com respeito e educação que a nossa profissão merece. Então, se a empresa não investe, busque você conhecimento, vai atrás, né? Se desenvolva, porque a empresa, uma hora ou outra, pode não te querer mais e a tua carreira vai com você. E não adianta você culpar a empresa pelo que ela não fez. Né? Essa carreira é sua. Então, tome as rédeas da sua carreira e tome a decisão que você precisa. Não, é só convidar o pessoal que quiser curtir a minha página no Insta, chamada Sua Carreira. A gente posta ali diariamente conteúdo sobre carreira, oportunidade, mercado de trabalho. Né? Não estou vendendo nada, é só informação gratuita para que vocês possam conhecer, ouvir um pouquinho mais. E fico à disposição, me chamem ali no inbox se tiver dúvida, se precisar de ajuda com alguma coisa, eu estou aqui à disposição para tudo. Anderson, obrigado novamente pela oportunidade e estamos juntos aí sempre que precisar. Maravilha. Obrigado a todo mundo que me acompanhou aí, que acompanhou a gente nesse bate-papo super legal, super bacana. Obrigado novamente, Thiago, por ter topado fazer esse bate-papo. Anotei aqui todas as nossas coisas, nossos pontos aqui discutidos. Com certeza vai entrar nos nossos. É, vamos criar aqui projetos, ideias para que essas coisas possam se concretizar, né, de uma forma ou de outra. Virarão propostas com certeza para nós, para a gente brigar aí, né, no setor público aí principalmente. E lembrando, né, a gente precisa sempre discutir esses temas, por quê? Porque eles fazem parte da nossa vida, né? Então eles precisam ser debatidos, precisam cada vez mais ser discutidos, porque todas essas coisas fazem diferença para nós. Talvez você não sinta agora, porque você está empregado, porque você está tranquilo e tal, mas pode ser que não seja, amanhã já não seja mais a mesma situação. Então, vai fazer diferença em algum momento, sim, na sua vida. Ou você já não fez, né? Então, a gente precisa debater, e é no município, é na nossa cidade, que
situações fazem a maior diferença, porque é no município que a gente vive, é na nossa cidade que a gente tem o nosso cotidiano. Né? Então, isso é importante da gente sempre frisar. Obrigado a todo mundo que acompanhou. @Prof. Anderson Pinhais, tá? @Prof. Anderson Pinhais no Facebook e no Instagram, tá? Então, sempre estou com lives e vídeos sobre vários assuntos aí. E obrigado a todo mundo novamente. Até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.